daqui até eternamente, quando a gente vê a nossa vida. E todos nós podemos passar um dia alegre, feliz e inesquecível, né? Com certeza. Com certeza. Bom, muito obrigado pela essa honra de abrir essas portas aqui para nós, né? Obrigada, é um prazer enorme. Muito obrigado aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês aqui. Obrigada. Eu sou Regina, moro em Madureira. Posso dizer que sou carioca porque eu nasci em Curitiba. Mas minha família veio toda para cá, porque a maioria dos meus familiares são do Sul. Tem de Santa Catarina, Joinville, Porto Alegre. E aqui, eu agora vendo ali economia solidária, eu vivi numa economia solidária, fui criada, porque nós fomos uma família criada por mulheres. Minha avó, minha tia, minha mãe criaram todos os filhos, os sobrinhos, todos juntos, unidos, num grupo só. Minha mãe era doméstica, minha tia costureira, minha avó do lar, mas minha tia cozinhava muito bem. Eu sempre falo, e costurava maravilhosamente bem. Ela saía, quando eu era criança, ela saía, chamavam ela para fazer os jantares e ela dizia assim para mim, hoje em dia eu vejo, eu converso muito lá em casa, criança hoje não lava louça, não faz nada dentro de casa. E ela dizia assim para mim, porque minha mãe trabalhava, ela dizia, olha, hoje eu tenho que fazer um jantar. Aí ela me levava, corta a salsa assim, assim. Corta assim, assim. Faz o docinho. Quando eu fazia um pouquinho mais, desmancha que está muito grande. Assim mesmo. E no momento que eu estava em casa, na época da costura, olha, tem que chulear essa costura aqui. Aí eu botava ali para chulear. Não sei costurar porque eu acho que não era meu dom. Meu dom era outro. Mas eu fui criada nesse ambiente. E talvez por ser criada nesse ambiente, eu optei pelo lado da saúde, porque é uma forma de você também dar atenção ao próximo, estar ali próximo das pessoas que necessitam de uma palavra, porque não é só o remédio. O paciente, o doente, precisa também de atenção, de carinho. Até o ato de você fornecer a medicação, você tem que saber fornecer. Não é você botar no lado ali o copinho e deixar. E me aposentei. E eu tenho nessa economia solidária, isso aí que estou vendo aqui, eu tenho meus filhos e a minha filha optou pelo lado, todo mundo da minha família é da área da saúde. A minha filha que está aqui disse assim, vocês são loucos, eu não quero isso. E ela optou por fazer moda e a parte de... Qual é a outra parte, Viana, que você fez na faculdade? Moda, design de moda. E tudo isso que eu estou aqui lá em casa, porque ela não é daqui, ela é da Itália. A minha casa é uma lixeira. Tem de tudo. Tem de tudo. Aí ela faz brinco, ela faz não sei o quê, ela faz não sei o quê, faz não sei o quê. Mas eu estou aprendendo a conviver, né? Porque cada um com o seu... E eu, depois que eu me aposentei, como eu não tenho a habilidade, a minha habilidade é cuidar. Tanto que depois que eu me aposentei, todas as pessoas, aonde eu moro, Regina, tem que fazer isso. Eu cuidei de uma velhinha que morava sozinha, que ela ficava na cama sozinha, os parentes, eu ia lá, eu dava banho, eu dava comida, não sei o quê. Você ganha quanto? Não ganho nada. Ganha muito, mas... Eu não ganho nada. Eu vou lá porque eu quero, eu me sinto bem em fazer isso. Cuidei dela até ela falecer. E isso para mim, interiormente, fiz muito bem, graças a Deus. E depois você fica nessa coisa. Eu tinha minha mãe, que morreu ano passado, com 96 anos. Eu acho que isso mexeu muito com o meu interior. E foi aonde eu fui lá para o sindicato, ouvi o ambiente, e estou indo lá todas as quartas-feiras com esse contato, que eu acho que a vida é esse contato, é essa convivência.
E eu estou me sentindo bem. Tanto que quando teve nós vamos para a Pedra. Eu disse, Fafá, posso levar a minha filha? Porque eu sei que isso interessa a ela. Ela gosta disso. É conhecimento para mim, mas é mais conhecimento para ela. Vai depender de uma vaga. Aí, mãe, será que vai dar para ir? Eu digo, não sei, Viviane, vamos ver. Mas tem que levar o menino. É complicado, né? Se não der, tudo bem. Mas tudo deu, encaixou. Ela veio, ele veio fazendo recreação na viagem. Esse é o melhor de todos. Vai lá, e eu estou me sentindo bem nesse ambiente, nesse ambiente de confraternização, um ambiente de interagir isso um com o outro. Isso é muito importante. E eu agradeço estar aqui com todos. E até pelas amizades que a gente está fazendo, que eu estou fazendo. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Oi, Sandra. Dia ali mexendo. Vai lá, dona aí. Sabe o bate o negócio do Crispim? Ele é vizinho aqui. Fala aí, Santos. Pode entrar. Pode entrar para ouvir, participar. Não atrapalha não. É sempre mais um. Venha! Ele é aqui do lado. Junte-se aqui. Eu sou Maurita da Conceição Marques. Eu não moro bem em Caxias, eu moro entre Caxias e São João, na divisa. E comecei a participar do grupo lá no sindicato. E aí fui gostando e estou continuando, já estou há 3 anos, desde 2016. Gosto quando a gente faz esses passeios para aprender mais, conhecer novas pessoas, novos trabalhos, né? Não sou de fazer artesanato porque sou preguiçosa. Fiquei velha e preguiçosa. Então, quando era jovem, eu até aprendi. Quando eu estudava, eu estudei em colégio de freiras, então aprendi a fazer muita coisa de trabalho manual. Mas depois fui ficando mais velha, fui ficando preguiçosa, mas gosto de participar, gosto de assistir. E é isso que eu tenho para contar. Estou grata por estar aqui, muito obrigada. E quando puder e tiver oportunidade, virei outras vezes. Isso mesmo. Boa tarde a todos, meu nome é Gessi, do Santo, estou muito feliz de estar aqui, porque eu nasci em Minas, né? Depois minha mãe veio para o Rio e tal, aí nós morei muito tempo lá na Cidade de Deus, aí eu e meus irmãos comecei a estudar e tudo, minha mãe trabalhava fora, mas sempre fazia as coisas que ele é incentivo, graças a Deus, meu irmão foi para a vida militar, ele sempre gostou, né? Meus primos, graças a Deus a gente se deu bem, meu pai também. Aí depois a gente foi vindo aqui para baixo, fomos para a Cidade Nova e tal. Aí depois Deus levou minha mãe e tal. Aí depois comecei a estudar, fiz enfermagem, trabalhei no Hospital da Lagoa. Aí depois também trabalhei naquele no Miguel Couto, quando tinha na emergência, tinha que levar paciente na Rocinha, em outros lugares. Mas eu já era acostumado, chegava, pedia licença, dava boa tarde, dormia e tal, né? Fiquei muito feliz, né? E sempre minha mãe, nós fomos criados assim, sempre fomos para a igreja, né? Porque minha mãe sempre gostou da Assembleia e tudo, meu irmão não, né? Mas tudo bem, lá em casa não tinha nada obrigado. Vai se quiser, se não vai, tudo bem. O importante era a união com todos e respeitar todo mundo. E nós ficamos felizes. E sempre gostei assim, de visitar, ir nos asilos e tal, cuidar de pessoas idosas, cuidar de crianças, né? Casa de repouso, né? Graças a Deus. Aí depois eu vi o final, fiquei no INCO também, gostei muito, né? E também fiquei no sindicato, né? Entrei pro sindicato, gostei dos colegas, que a maioria dos colegas a gente trabalhava junto. Agora, quando falou o nome desse lugar, me veio de um colega que trabalhou junto, ele sempre falou desse lugar aqui. Pedra de Guaratinga. É Pedra de Guaratinga. Quando fala, parece que eu também, vocês têm que ir lá de Pedra de Guaratinga. E de vez em quando a gente fazia um passeio, né? Aí quando fala pela parece que eu estou vendo o Cirlei. Porque o Cirlei é daqui, né? Daqui, o Cirlei. Pedra de Guaratinga, graças a Deus, fiquei muito grata pra ele. Aí eu falei, estou me lembrando do Cirlei. Aí vi uma casa de repouso ali, falei assim, está parecendo a casa de repouso que está a cunhada da minha irmã. Será que essa daqui, tá vendo? Que ela é do Fundão, né? Aí ela teve um probleminha e está para cá, né?
E a gente está sempre pedindo, aí eu falei, será que é essa? Eu falei, não, acho que é mais para lá, né? Mas graças a Deus, fico muito feliz pela união, né? Dos colegas, nós temos que saber um respeitar o outro, né? E amar o próximo como a ti mesmo, né? E quando eu não sei as coisas, graças a Deus que alguém me orienta, né? Que a gente está sempre aprendendo, né? Eu quero ser muito grato a vocês, a todos aqui. Foi um prazer de conhecer, né? Deus abençoe. Continua essa aula, continua crescendo de cada dia. Muito obrigado. Meu nome é Leda. Eu sou da fundação do sindicato junto com meus colegas, Fátima e fiquei muito tempo lá dentro, mas depois me afastei por motivo de doença dos meus pais, que já eram muito idosos, e voltei com o grupo. Agora eu sou sergipana, aprendi a fazer muita coisa que eu vi aqui e sei fazer. Só que eu sou uma pessoa jovem, estou cheia de artrose, estou com dificuldade de manusear agulha, com dificuldade de tudo, que eu estou muito triste por causa disso. Eu gosto de fazer as coisas e não estou podendo fazer. Mas vai conseguir, viu? E hoje eu estou muito triste. Não quero falar muito, não. Fala não. Mas foi um prazer lhe conhecer. Eu adoro tudo isso que tem aqui. Tudo isso que tem aqui eu já fiz. Inclusive eu tenho ainda algumas coisas na minha casa de praia. Porque quando as meninas casam, que vão para a casa delas, elas querem a moda delas. Como eu sou viúva e não consigo morar sozinha, eu moro com uma filha solteira, que é uma benção. Foi Deus que botou aquela vida naquela vida. Você está triste por quê? Eu perdi uma amiga ontem à tarde. Ontem à tarde? Mas eu não queria deixar de vir aqui. Então vamos fazer uma mentalização para ela, que Deus a receba em seus braços, né? E com todo o amor, Uma né? mulher de 40 anos. Então, e assim, eu acho que quando a gente é amiga mesmo, tanto em vida quanto em morte, a gente quer felicidade, a gente não quer tristeza. E eu acho que você deve, assim, realmente, fica a tristeza e a saudade, mas você não deve ficar tão ferida assim com essa partida dela, né? Que a gente só parte desse plano para um outro plano, né? E aí também para ela não se sentir, porque lá para onde ela foi, onde ela estiver, ela também vai estar vendo essa tristeza. Então é um momento que a gente pode ver a morte como a própria vida também e sentir que a gente sente, é uma amiga, assim como a gente sente pai, mãe, irmão, mas a gente não transformar essa partida, né, do nosso ente querido, dos nossos amigos, em tanta tristeza, porque não é bom para você, não é bom para ela, e aí fica a nossa mentalização, né, o nosso pensamento positivo para essa sua amiga, que é nossa irmã também, e que você deve também, com essa tristeza, fazer dessa tristeza uma serenidade, uma tranquilidade para entender, né, esse momento de partida. Tá Obrigado. Bom? Tá bom? Eu amei você. Também. Eu me chamo Wanda, né? E assim, eu sou uma das primeiras, né, do carioca, né? Os meus irmãos meus pais são de Minas, né? E vieram para cá, meus tios foi que trouxeram, né? Primeiro trouxeram meus pais, né? E assim, meus pais, assim, aí meus pais trouxeram os meus tios, meus primos, né? Foi criando essa coisa toda. E então ficou uns carioca e uns mineiros, né? E aí meus pais eram assim, eram também nesse coisa solidária. Ele criava, né? Teve muitos outros irmãos lá de Minas, né, que meus pais criaram, né, trouxe para cá, para o Rio, pequeno, né, porque os pais não quiseram, então meus pais pegaram e trouxeram junto com os outros filhos, né. E aqui no Rio foi assim, aí foi, de vez em quando aparecia uma criança, né, que não tinha, né,
assim, condições, né? Eu estava com os pais na rua, então aí levava lá para minha casa, minha mãe ficava com eles. Aí também tivemos um caso de uma que não era nem uma irmã nossa, né? Que ela era mexicana. Né? Então foram trazidos por um casal. Aí ficou assim uns meses com ela, uns 2 meses, então ela não tinha para onde ir, nem nada. Então deixaram essa moça com 16 anos. E aí, quer dizer, ela é mexicana, né? E foi registrada como brasileira. Eles trouxeram ela de avião, né? Num avião clandestino, né? Então, aqui, mas ela ainda até hoje fala enrolado, né? Então trouxeram, né? E depois não quiseram ficar mais com ela. Aí a minha irmã, que morava na mesma vila, levou lá na minha casa para minha mãe. Meu pai estava viajando, estava para Minas. Então deixa ela ficar aí, não tem para onde ir, né? E até seu pai chegar. E aí foi ficando, ela se casou, né? Hoje mora em Alcântara, né? E tem, assim, esse problema. Então esses meus filhos, nós vamos para Bom Sucesso. E aí foi lá que eu nasci e foi lá que eu trabalhei no Hospital Federal esse tempo todo, né? Foi justamente uma coincidência que foi assim próximo aonde eu nasci, o Hospital de Bom Sucesso. Então aí ficou essa minha madrinha, né? Que tinha uns irmãos e eram assim muito solitários, né? Solidários, essas coisas todas, até a mãe, né? A mãe, enquanto a mãe estava viva, eles eram solidários. Então, aí teve um tempo, aí minha madrinha ficou doente, eu fui morar em Itaboraí, né? Fiquei uns tempos lá, mas trabalhava aqui no Rio, aí vinha, e aí fiquei cuidando dela, que a minha mãe pediu, né? Meus pais pediram para ficar cuidando, né? Então eu vinha de lá de Itaboraí para cuidar dela, trabalhava, saía do plantão, ia lá, olhava as coisas, e aí ela ficou sozinha. Aqui ela ficou só aqui na freguesia, aqui em Jacarepaguá, né? E aí esse irmão pediu para ficar morando lá, para ficar assim na frente da casa, até arranjar uma... Mas aí isso tudo era assim, ele estava querendo, né, ficar, se apossar lá da casa. Aí, conclusão, ele acabou colocando a irmã para fora de casa, né? Que já idosa, não tinha para onde ir. E aí um dia eu cheguei lá, ela estava lá muito assim chorando, né? Essa coisa toda, e me falou, né? Aí eu falei, não, pode ficar calma, tranquila, que eu vou arranjar um lugar para você ficar. E arranjei para ficar, ela ficou uns tempos, mas já estava muito doente. Aí eu internei numa casa de saúde, que o marido, meu padrinho era funcionário, tinha direito. Depois foi para outra, essa coisa toda. E, quer dizer, aí só ficou eu tomando conta. Os irmãos não quiseram mais tomar conta dela, né? E aí ela falou, só você que tá... Aí, antes dela morrer, uns dias antes, né? Aí ela me segurou nas mãos, agradeceu, tudo estranho, né? Ela já era assim, ela já estava, não tinha mais ideia, né? Conexão, não lembrava muito das coisas. E aí um dia eu cheguei de Itaboraí para fazer a visita, que eu não estava no plantão, com as coisinhas que ela gostava, né? E aí então eles me falaram que ela tinha falecido. Eu fiquei assim transtornada. Eu disse, olha, ela faleceu ontem à noite. Foi como você vem, eu já tentamos entrar em contato, mas não conseguimos. Mas eu sabia que você vinha hoje. Aí eu deixei as coisas dela, as frutas,
a roupa, tudo que tinha levado, deixei lá, né? E aí fui na casa desse irmão para ele, para fazer a cerimônia do enterro, essa coisa toda. Mas aí ele falou que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver, que eu não ia ajudar, que não ia fazer nada, essa coisa toda. Aí eu até passei mal. Aí vim com meu cunhado, então fizemos o sepultamento, essa coisa toda, né? Aí continuou. Aí eu fui para lá, né? Continuei lá em Itaboraí com a minha irmã que estava doente, aí voltei aqui para o Rio. E agora estou no, né? Vim aqui no sindicato há pouco tempo para resolver uns problemas que eu já tinha vindo antes, tinha conseguido, né? E agora nós estamos tratando o problema do pecúlio, né? E aí, vai demorar um pouco, a gente estamos em reunião, em contato, essa coisa, então tudo bem. E aí eu gostei do grupo, fiquei frequentando, né, o grupo, e aqui hoje estamos, né, nessa reunião, né, solidária, né, estou satisfeita de estar participando, e quando tiver outras, aí obrigado, agradeço por estar aqui Muito com vocês. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem é? Ah, Viviane? Viviane, você, Viviane. Quem é você? Quem é você, Viviane? Boa tarde, meu nome é Viviane, tenho 40 anos. Também sou de Madureira, do Rio de Janeiro. Atualmente. Também, tá bom, a gente tá entendendo. Cantor não vai Eu deixar. moro na Itália agora. Aí tá o neném, o gringo, que não é mole. Sou formada na área de moda, totalmente diferente da área da família, que é totalmente da área da saúde. Também trabalhei em ONG, trabalhei na Mangueira, com a ONG das Meninas e Mulheres do Morro da Mangueira. Lá a gente desenvolveu um trabalho onde as crianças também fizeram desfiles, foi muito legal. Depois eu fui embora, aí voltei. Enfim, estou adorando. Não consegui ver tudo ainda por causa do neném, mas devagarinho eu estou chegando lá. Está sendo um prazer. E desculpa aí a bagunça. Não, pode ficar à vontade. Eu tenho um saco de brinquedo para as crianças. Então, é porque eu quero ver aqui a apresentação, mas vou pedir Dona Anaí. Aí pode botar ele no cantinho com saco de brinquedos, tá bom? Acho que vou pedir Dona Anaí para fazer isso. Não, ela sempre sai com um carrinho, mas hoje nós saímos com tanta pressa que eu perguntei, trouxe o carrinho dela? Ah, esqueci. Não, a gente tem. Vou já pegar um sacão enorme até. Por enquanto tá aqui, depois eu vou ter que dar um giz. Então, meu nome é Adriana Martins, né? Eu sou funcionária do Sindesprev. Eu tenho emprego por causa dessas pessoas que estão aqui, né? Que são companheiros do dia a dia mesmo, de luta, né? Um trabalho mesmo que é ameaçado hoje, né? Com essa criminalização dos movimentos sociais. E aí, já que falou da infância, né? Vocês falaram muito do que aprendeu de artesanato, eu queria compartilhar um pouco da minha infância, né? Eu nasci na favela da Cari, no Rio de Janeiro. Eu nasci dentro da favela mesmo, que eu nasci em casa. Eu morei até os 10 anos na favela da Cari, quando a minha mãe morreu. Nunca tive pai. Vi algumas vezes de longe, tenho uma memória muito longa, assim, longínqua, né? Com muitas e muitas famílias, né? De mulheres negras que os filhos são criados sem pais. Então, quando minha mãe morreu, eu fiquei sozinha. Aí fui morar com a minha tia em Bangu, né? Mas um pouquinho antes disso, era eu, minha irmã e mais 2 irmãos. O meu primeiro irmão, ele não foi criado pela minha mãe, ele deixou com o pai. Ela deixou com o pai. E eu vim encontrá-lo depois, bem depois que a minha mãe morreu, né? Contando a história, e eu consegui encontrar esse meu irmão. Mas que é uma pessoa meio difícil e tal, eu deixei lá de stand-by, ficar lá no cantinho dele. E aí
aí a minha convivência é com a minha irmã, né? Que também todo mundo aqui conhece, que também trabalha lá no sindicato. E essa minha irmã essa minha irmã do meio, a minha irmã caçula, eu não sei, eu tenho quase certeza que ela foi vendida quando minha mãe morreu. Nossa. Pela minha família. Porque no dia que a minha tia que já morreu também, foi tratar com a minha tia que estava me criando sobre a minha irmã, olha, ela vai ser dada, ela vai ter uma família que vai criar ela, eu me lembro exatamente dessa conversa. As meninas vão poder, que éramos nós, vão poder ir lá visitá-la. Passou-se 30 dias, passou-se 60 dias, 90 dias. E eu comecei, porque eu criava minha irmã. Né? Eu, com 7 anos, quando minha irmã nasceu, eu já ficava tomando conta da minha irmã, que é a Ana Cristina, e tomava conta dessa minha irmã caçula. E eu comecei a queria ver minha irmã. Né? Porque eu tinha perdido a minha mãe. Eu não entendia muito essa coisa da morte. Porque assim, o meu contato com a ancestralidade foi bem antes de eu chegar no Candomblé. Né? No dia que a minha mãe morreu, antes de chegar a notícia, eu já tinha visto, assim, toda uma relação com a ancestralidade. Né? E aí, então eu não tinha muito essa coisa de morte, vida, eu não tinha muito isso definido. E era muito pequena também. Né? Bom, enfim, e aí a minha irmã, eu comecei a cobrar, eu quero saber da minha irmã, eu quero ver minha irmã. E até hoje eu não consegui ver minha irmã. Então eu tenho essa irmã, que é 7 anos mais nova do que eu, né, desaparecida, mas que possa ser que um dia eu consiga encontrá-la. Então quando minha mãe morreu, nós fomos separadas. Né? A minha irmã, Ana Cristina, foi levada para um colégio interno, ali na Capela da Camela Dutas. E eu fui morar com a minha tia, essa minha irmã, até hoje está desaparecida. Depois, quando eu consegui, eu sempre visitava a minha irmã escondida quando eu fugi de casa. Eu fugi de casa por conta de 3 tentativas de estupro do meu tio. E aí, com 14 anos, eu saí de casa. Né? Aí não na casa da minha tia, mas na casa da Crau, que era uma comadre da minha tia. A minha tia, ela deixou eu ficar morando com essa Crau. E aí lá eu passei por questão do trabalho infantil, acordava de madrugada, era uma série de coisas. Eu não corria o risco da violação do corpo, mas eu tinha outras violações, agressões físicas. E aí até um dia que eu resolvi não tolerar mais aquilo e fui embora. Então eu saí de casa com 14 anos. Né? Aí assim, eu queria dizer também que a minha mãe, quando a minha mãe estava grávida, da minha irmã que está desaparecida, ela não conseguia nenhuma casa para passar roupa. A minha mãe vivia do trabalho doméstico. Né? Ela não conseguia. Então a gente passou muita necessidade, muita fome, da porta para fora, que a gente fala muito isso no Candomblé. E aí, só que a minha mãe, assim, ela não deixava a gente pedir nada, não botava a gente para pedir, nunca. Então a gente comia aquilo ali do que era possível comer. Né? E muitas das vezes nossa base de alimentação foi farinha de trigo e água de sal. Várias vezes. E várias vezes eu vi minha mãe chorar porque não tinha que colocar na mesa. Mas, como eu falo que eu conheci a ancestralidade bem antes, quando Oxum, eu sou de Oxum, quando Oxum descobriu que eu podia, que a minha mãe era nariz em pé. Ela sabia que já existia o que eu vim descobrir com 7 anos. Quando ela viu que eu podia atravessar a Avenida Brasil, aí, porque eu chegava na casa das minhas colegas da comunidade, lá da favela, e sempre tinha fruta. A casa dela cheirava fruta, assim, pra mim aquilo era uma riqueza danada, porque na minha casa não era assim. E aí eu chegava para elas e dizia assim, aí até que um dia eu cheguei, tomei coragem, porque minha mãe dizia que a gente não podia falar nada. Ela batia se a gente falasse o que estava passando dentro de casa. Né? Então eu cheguei lá na casa delas e falei assim, aí um dia, eu já estava com 7 anos, eu falei assim, poxa, sua mãe é seu pai rico, né? Aqui sempre tem comida, aqui sempre tem fruta, porque a casa cheirava fruta e verdura. E eu achava que aquilo pra mim era coisa do outro mundo, porque a minha casa não era assim, minha casa tinha um banheiro, tinha televisão, tinha nada. Tinha bicicleta, tinha nada. E ela achou tudo isso. Isso dentro da comunidade, mas tinha tudo isso. Ela disse, não, minha mãe não é rica não, minha mãe pega ali, ó, do outro lado. Aí eu falei assim, como assim? Do outro lado, é só atravessar a pista que tem comida lá. Aí eu falei assim, mas por que minha mãe não pega? Eu não sei, mas aqui na favela ninguém passa fome, porque todo mundo pega comida lá. Aí eu falei assim, tua mãe vai amanhã, eu vou, então eu vou. Aí minha mãe me bateu 3 dias seguidos, porque eu antes de ir para a escola eu ia lá pegar comida
E na terceira vez que minha mãe me bateu, eu falei assim, você vai bater todos os dias, mas foi não passo mais. Né? Só que aí começou a juntar muita coisa em casa. Né? Porque todo dia eu ia pegar comida, todo dia. E aí foi uma festa. Que aí depois eu descobri que tinha o dia do peixe, que dava o peixe. Entendeu? Desculpa eu perguntar, pegava onde, amiga? No Ceasa. Ceasa do outro lado da favela. Na época que eu ia lá, tinha aquelas pedras cenográficas de isopor, eu brincava com aquilo. Né? E aí eu peguei, só que aí começou a juntar. Nisso eu fui morar um pessoal no final do meu beco, que eu não sei se namora lá, e essa menina estava grávida. Aí essa menina estava grávida, e aí eu sempre fui muito comunicativa, sempre fiz amizade com pessoas de mais idade. Eu falei assim, olha, você não quer que eu faça alguma coisa nessa casa, lave uma louça, passe um pano, não sei o que, eu faço direito. Na minha casa eu não faço muito não, mas eu sei fazer tudo direito. Eu cuido das minhas bonecas, eu inventava minhas bonecas, eu não tinha boneca, eu pegava o pau, botava pano, botava minha roupa, eu saía inventando boneca. Quando eu consegui, até hoje eu gosto de boneca. Quem vai na minha casa vê um monte de bonecas, assim, coisa que eu gosto de boneca, porque eu não tinha acesso a boneca, a brinquedo. Aí, ela foi e falou assim, me ajuda ela a fazer isso aqui. Aí eu fiz um serviço, acho que eu limpei o chão, fui com ela até o mercado, porque ela não podia fazer muito esforço. E ela me deu um dinheiro, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. Aquele dinheiro que ela me deu, eu comprei 3 bacias de plástico, que hoje é baratinho, R$5, você compra 3 bacias, né? Mas pra mim aquilo era uma coisa do outro mundo. E eu comecei a encher as bacias com as verduras, que eu fazia uma outra seleção, e as frutas, que na época lá não tinha sacolão dentro da comunidade. E eu vendia, e eu ganhei muito dinheiro. É sério, no final de semana eu tinha pilhas de dinheiro na mão com isso. Eu comprava leite, eu comprava brinquedo. De 7 aos 10 anos foi o período da minha vida que eu ganhei dinheiro. Se eu tivesse continuado na comunidade, hoje eu, sei lá, eu ajudaria que eu armazém, no Caribe, alguma coisa assim. Não, sério, eu ganhei muito dinheiro. Aí eu comprava roupa para minha mãe, eu comprava roupa para minhas irmãs, eu botava leite. A gente só não comprava carne porque a gente tinha geladeira, mas aí o peixe minha mãe secava e a gente não passou mais fome. Né? Aí minha mãe veio a falecer de uma hora para outra, aos 10 anos, e aí pronto, aí nossa família se acabou. Né? Bom, enfim, eu sou do movimento feminista, né? Eu sou da Articulação de Mulheres Brasileiras, né? A gente faz muito trabalho junto com a Marcha Mundial. E eu sempre aprendi que a minha vida sempre foi coletiva. Entendeu? Eu consegui, tudo que eu consegui na vida foi com a coletividade, com a política. Né? Aos 18 anos, chego no movimento negro, porque nesse período que eu saí de casa, eu passei por 2 casas, e na terceira casa, eu conheci a minha professora, que foi minha professora na 4ª série, e eu sempre não deixei de perder a amizade com ela, e ela conhecia a Estela, e a Estela é sobrinha dela e precisava tomar conta da filha dela. Hoje a Bárbara está enorme, às vezes quando eu encontro, a Estela era dos sindicatos bancários. E aí eu cheguei na casa da Estela, eu vi um jornal da Convergência Socialista, eu não entendia nada daquilo, eu lia, por isso que quando eu vou escrever eu sempre procuro ter cuidado para ver se quem vai ler vai entender. Eu li aquele jornal da Convergência Socialista, eu não entendia a bufa do que estava. Meu pai trabalhava na Marinha, mas não era militar, era caldeireiro, sei lá. Então ele consertava panela para todo mundo no bairro, nunca cobrou um tostão. Ele comprava aquela montoeira de reviste, comprava uma opção de coisa lá e andava com óbvio. A gente aguentava desde cedinho, 5 horas, papai sábado e domingo não trabalhava. 5 horas da manhã, papai já estava lá nas panelas, pim, botando a rebite na panela, pegava lata de azeite, não sei o que, botava alça para dar para todo mundo. E nossa casa também era no quintal. Olha, esqueci de falar esse detalhe. Inteiro para cada filho. Chicória de couve, de outro, nas cercas era bertalha, era tomate, chuchu. Então fomos criados assim, sabe? Tipo roça, né? E eu sempre, minha mãe e meus pais sempre foram assim, muito bons pra gente, muito conselheiros, sabe? Educava a gente na hora de comer, meu pai, a gente já sabia a hora que o papai ia chegar, a minha mãe já falava, ó, tá na hora do papai chegar. Aí já todo mundo ia ficar esperando, o papai chegava, tirava o paletó, botava assim nas costas da cadeira, ia lavar as mãos para almoçar, que ele gostava de tomar banho na hora de dormir. Aí lavava as mãos para jantar, estava todo mundo lá. Aí daquele que falasse com boca cheia,
botasse o braço na mesa, tudo ele brigava, né? Mas brigava assim, no bom sentido, educava. Né? E depois eu casei, sou a filha caçula. Eu casei no dia que eu fiz 17 anos, com 18 anos eu tinha meu primeiro filho, tenho 3 filhos, 6 netos, 3 bisnetos. Não tem nenhum formado assim, em faculdade, mas todos eles, graças a Deus, estão bem. E bem como pobre, não como rico, mas cada um tem sua vida direitinho. Né? E eu sou uma pessoa muito feliz que eu consegui trabalhar era em Nantes quando eu entrei. Fiz o concurso, passei. Naquela época não tinha quadro ainda de fisioterapia. Mais tarde foi que teve, mas eu não fiz o curso de faculdade de fisioterapia. Fiz de técnica de fisioterapia que engloba eletroterapia, massoterapia e cinesioterapia. Né? É o que a gente faz exercício. E trabalhei 30 anos nisso, em 2 postos, um em Bangu, 10 anos em Bangu e o resto é lá em Madureira. E depois me aposentei, fiquei viúva e estou aí. Feliz da vida. Agora eu quero falar. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o seu rosto, eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela falou comigo. Ela não está mentindo, não. Fala a verdade. Ela falou comigo. Olha, ela tem você falou comigo. Ela tem assim sei lá, a gente olha pra ela e tá. Astral elevado que passa ela tá pra falando gente. assim, venham, tô aqui. Isso aí. E o senhor também, tá? Bom, obrigado pela acolhida que nos deu, pela acolhida. Então, o Vidal vai se apresentar e eu vou chamar a dona Nair também, porque ela não se apresentou, né? E aí eu acho que a gente dá uma pausa na dona Nair. E almoça. Pra poder... E aí eu acho que a gente vai ficar menos tempo aqui do que... Tá, gente? Primeiro que a gente atrasou e a necessidade... Tá gravando? 1, 2, 3, gravando. Ainda é A metido. minha história é meio parecida com o que o Vidal levantou. Porque eu nasci dentro de uma casa de Angola. Numa situação bem diferente. Quando, num determinado dia, eu digo para você, essa convivência que a gente tem na experiência de vida é tão bom a gente compartilhar entre nós, porque nós somos uma família só. Nós somos a família de seres humanos. Mas de repente estão desumanizando a gente, levando a gente para uma situação que não é concreta. A primeira experiência que eu tive com a economia solidária foi dentro da Casa de Santo, porque os estivadores participavam da Casa de Santo. E eles faziam o seguinte, furava o saco para cair o produto, o arroz, o feijão, no chão, no assoalho da carroceria. E o que acontece? Com isso, ele parava na Casa de Santo à tarde e era feita a varredura. Isso tudo ia para um balaio. Quando chegava numa quinta-feira, elas faziam a separação dessa varredura. Gente, dava tanta coisa que o meu próprio pai, independente dos defeitos que nós temos, os nossos defeitos, todos nós, ele era uma pessoa que ele compartilhava. Independente de qualquer coisa, ele compartilhava. Então ele recolhia a lenha por ali, ia no matadouro de Nilópolis, Cacarroça, trazia para ajudar na cesta básica junto com aqueles produtos. Então numa quinta-feira era feita a fila de distribuição. Então vinha gente da Baixada Fluminense quase toda, muita gente a pé, pegava o trem Maria Fumaça para parar lá no centro para receber aquela cesta básica, que era feijão, arroz. Mas quem fazia a separação? Eram as iabás. Elas faziam a separação. Então chamava-se no dia da catadura. Então essa questão de ter entranhado a economia solidária, ela foi em função disso. Eu mesmo com toda essa confusão, ainda continuei tendo a relação com meu pai, sabendo do que aconteceu entre nós, mas ele, muitas vezes, eu olhava... Muitas vezes eu olhava para o meu pai e sentia uma tristeza, porque ele talvez soubesse o que ia acontecer. E no finalzinho de vida dele eu fechei a Casa de Santo e mandei ele para cá. Finalizando, companheiros, eu sou essencialmente libertário, sou autodidata, também trabalho nas áreas da cultura. Eu fui coordenação, estive junto com outros companheiros do Brasil
Fórum Brasileiro de Economia Solidária, levado e carreado para a Coordenação Nacional dos Empreendimentos Solidários, que realizamos o primeiro e único encontro até agora de economia solidária em 2004. Dos empreendedores, Dos empreendedores. Então, eu tenho cobrado isso do pessoal, porque nós precisamos, nesse momento de crise, não tem nada mais importante para você que é design, da área de costura, e das artes, e nós estamos aqui no Fórum de Mulheres, principalmente mulheres negras, é o momento da gente compartilhar entre nós, mas é o momento maior de unidade entre nós. Porque se não fizermos unidade, a estrutura da pirâmide, né, Manel? A estrutura da pirâmide hoje, ela se estratificou de tal ponto que ela é 0,01% da população mundial que manda em tudo. E nós estamos aqui, às vezes, brigando e conflitando entre nós, nas nossas próprias famílias, nos nossos coletivos, não entendendo o que está por vir. Por isso que as senhoras lá, a gente conversa sobre economia solidária, mas a gente antes conversou sobre o papel da inteligência artificial, o que vai fazer com os nossos netos, nossos bisnetos, o descarte de seres humanos que está posto para nós como uma ponta de lança. A gente tem falado que o professor Iedo apresentou a discussão da pequena África. Nós estivemos, eu fui convidado lá para ir. No dia que nós estivemos lá, nós temos muitos movimentos negros, mas só tinham 3 lá para discutir a pequena África. E esse é o momento da gente dar o salto quântico. Salto quântico mesmo. Aqui você falou ainda há pouco, dá sua mãozinha, da questão da unidade entre nós. Então esse é o momento. Eu peço para você parar de gravar. Não, pode parar de gravar. E compartilhar. Tá, e vamos... Respira e não pira. Não pira. Gostei dessa, né? É quando a gente respira assim profundamente, né? Ah, como é bom, o corpo relaxa, né? A gente precisa muito do ar, né? O ar transmite tudo, né? E nós estamos imersos dentro do ar, né? Todos nós. Essa energia maravilhosa. Pois meu nome é Sérgio Vidal da Rocha. Eu comecei quando eu comecei a assinar as pinturas que eu comecei a fazer, eu assinei Vidal por causa da história do meu avô, lá de Curitiba. Meu avô tem uma história muito interessante, era o seu Francisco Vidal. Ele roubou no porto de Paranaguá, ele raptou uma francesa. Era um negão bem preto mesmo. Acho que ela se deixou também ser raptada pelo velho. E aí foi para Curitiba, e lá eles fizeram família, tiveram muitos filhos. E meu pai é filho dessa união. Aí meu pai veio para o Rio, era um cara músico, veio para o Rio. Não conseguiu trabalhar, ele tocava em cinema mudo, mas não conseguiu trabalho aqui. Aí foi para a obra. Aí depois conheceu minha mãe e foi trabalhar numa igreja, numa obra de uma igreja adventista. E quando voltou, veio ao Rio, conheceu minha mãe na igreja. Minha mãe tocava órgão na igreja. Minha mãe era bem negra e minha mãe nasceu numa casa de candomblé. E quando minha mãe nasceu, uma das servidoras lá, a Valentina, chegou para Deolinda, que era a mãe da minha mãe, e disse assim: Deolinda, você não tem condição de criar essa menina, você vive na Lapa. A minha avó consanguínea vivia na Lapa com o seu Ernesto, que era o pai dela, era o meu avô consanguíneo. Aí você não tem condições, você vive na Lapa, como é que você dançando, cantando, na boemia? Aí pegou a Ernestina para criar. Quando ela pegou a Ernestina, brigou lá no candomblé e do lado se instalou uma tenda da igreja adventista. Ela foi ajudar o pessoal da igreja adventista, com negócio de água, ajudar as mulheres, aí se converteu e que é minha mãe, que nasceu no centro de candomblé e era médium, tinha uma mediunidade forte. E aí dessa união nasceu eu, e minha mãe era costureira. Minha mãe fez muita coisa, trabalhou na feira,
fazia costura, se virava. E meu pai era pedreiro, abandonou a música, foi pedreiro. E eu nasci nessa família, e preparado para ser sendo preparado para ser um religioso da Igreja Adventista, né? E um profissional mas só quando chegou lá pelos 9 anos, eu comecei a questionar ideias, eu tinha a ideia que o pessoal da igreja falava, que quem não fosse adventista não ia ser salvo, não ia para o céu. Aí aquilo me incomodava, sabe, porque eu tinha umas amiguinhas no colégio que eu gostava tanto, eu digo, ela não é da igreja, será que ela não vai para o céu? Se ela não for para o céu, eu também não quero ir, não. Essa foi boa. Aí eu comecei a não gostar muito mais da coisa. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Primeiro eu trabalhei numa loja de fotografia e o dono da loja me vendeu meu passe para um italiano que era vizinho nosso também, que era mecânico. E aí, lá na oficina mecânica de usinagem, eu conheci outra história, né? Tinha uns colegas que eram de Umbanda, de Candomblé, da Igreja Católica. Aí eu já comecei a perceber outros tipos de relação, né, com a vida, né, com o transcendente. E aí na escola, eu estudava de manhã e de tarde ia para a oficina. Na escola tinha um colega, que era tipo o meu anjo da guarda. Ele era grandão e eu era muito franzino. E até os 12 anos eu tinha aparência de que tinha 7,5, 8. Eu só fui crescer depois dos 13. Aí... E eu era metido a bravo. E aí esse meu amigo me defendia. Metido, né? E aí esse meu amigo me convida para ir numa festa, né, com o pai dele. Né? E aí eu fui. E antes tive que passar no ateliê do pai dele. E esse moço era o Heitor dos Prazeres. Grande Heitor. Aí eu conheci, quando eu via o ateliê do Heitor lá na General Pedra, eu vi aquilo mexeu comigo. E alguma coisa disse para mim assim, eu sei fazer isso. E não saía da minha cabeça, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Aí quando eu cheguei em casa, eu já comecei, não parava de pensar, né, negócio dos quadros, da pintura. Eu estava aí já com uns 15, 16 anos. 15 anos. Aí eu passei por uma loja, tinha uma vitrine assim, de um turco, que tinha várias coisas. Tinha um caderno de desenho, uma aquarela escolar e um livro, Iniciação ao Desenho e à Pintura. Aí o turco chegou na porta, olhou para mim e disse assim, compra que isso vai ser muito bom para você. Mas eu tinha recebido o pagamento, né? Lá da oficina, mas o dinheiro contribuía para a mesa. E eu só comprei o caderno e a aquarela. E aí eu comecei, ele começa a minha história de desenhar, pintar, que modifica toda aquela trajetória que a família pensava que eu ia fazer, né? Ser um pastor de igreja. E aí eu, através da família do Heitor, e depois eu conheci a família da Zilda do Zé, era vizinho lá em Concesso também. E aí a gente firmamos um grupo grande, envolvido com carnaval, com movimentos assim. Mas junto dessas coisas veio a bebida alcoólica, né? Muito forte, né? E aí a bebida alcoólica me acompanhou durante muitos anos e atrapalhou muita coisa na minha vida. Aprendi muita coisa também, que o botequim ensina muito, né? Mas cobra muito alto, né? É verdade. Então atrapalhou muito a minha vida. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer muita coisa, né? De repente os quadros, não sei porquê. Aí eu me lembro meu avô dizia assim, mais vale cair em graça do que ser engraçado. Tinha um avô Agostinho, era o marido da Valentina, que criou minha mãe. E aí os meus quadros começaram a ser. Alguém dizia, não, bota no salão, aí botava no salão, participava, aí alguém via, queria, aí
E aí eu não imaginava, porque eu comecei a pintar, não é para ser pintor, fazer arte, fazer viver da pintura. Eu sei fazer isso e eu queria me mostrar como é que se faz. Eu queria fazer uma mecânica, como é que se faz um quadro. E eu vivia curtindo isso. Eu imaginava um quadro, como é que eu vou fazer isso? Eu vivia, a cabeça começava a funcionar e eu ia criando uma maneira de materializar aquelas ideias. E aí junto, mais adiante, comecei a conhecer pessoas do meio da arte, né, os negros, né, da arte, né, e foi muito interessante que a gente vai aprendendo, mas eu nunca tinha assim uma ideia, nunca tinha uma pretensão de fazer não tinha uma preocupação política, sabe? Eu queria viver, queria pintar, viver, tomar minhas cachaças, passear. Não tinha pretensão não, citar o governador tal, eu nem queria. O pessoal falava, tudo bem. Só mais tarde, depois quando eu já estava com 51 anos, que aí eu ingressei na faculdade de filosofia. Aí que eu comecei a pensar mais um pouco nessas questões, né, de sociais. E a Leila também, paralelamente, estava fazendo a pedagogia. E nós entramos um pouco na área da educação, paralela na arte. E aí fomos aprendendo com a vida, né, essas coisas. Depois a arte foi me conduzindo por caminhos, né? A família também, conduzindo a gente por família, porque as filhas cresceram e começaram a tomar caminhos próprios, e aí a gente acabava acompanhando as filhas, por causa disso a gente teve que viajar, por causa dela. E aí a vida foi proporcionando a gente muitas coisas, né? Aí a gente saiu daqui, a gente construiu uma outra casa, e aí essa casa começou a ter um feitio. Aliás, essa casa sempre foi festeira, né? A gente quase todo dia tinha festa, era uma confusão. Eu pintava naquela sala ali, aquela sala ali era meu ateliê. Aí o pessoal passava, Vidal, você quer? Aí daqui a pouco já vinha já trazia uma cerveja, daqui a pouco já trazia um pedaço de carne, aí já fazia, já era festa. Um pegava o violão, o outro ia cantando. E aí que era muito. O pai da Leila é músico, era músico, né? E o seu Tilico, aí era aí saímos nós dois, seu Tilico e eu, né? Aí era mó confusão, né? Chegava em casa, eu não, tava com teu pai. Aí ele, quando chegava em casa, não, tava com teu chefe. A gente saía curtindo a doidinha, seu Tilico e eu. E aí a vida foi levando a gente, e aí a Leila revela esse lado dela, né, de identidade com movimentos sociais. E começa a frequentar as reuniões. Eu sempre mais voltado para o ateliê. Eu tenho muito... não sei se é vício, não sei se é dependência, mas eu adoro ficar no meu cantinho, desenhando, pintando, nas minhas histórias, né? Não sei se é assim. Mas eu acho legal, eu gosto de participar também com a Leila, estou aqui. Né, e sou feliz hoje porque a gente tem a vida foi conduzindo, ensinando tanta coisa bonita a gente. E o mais bonito é que sempre tem encontros aqui, né, e que as pessoas que vêm sempre compartilham histórias tão bonitas, né, experiências tão ricas, né, que enriquecem a nossa vida. E a gente aprende assim, né, com as experiências dos companheiros, das companheiras, né? E eu sou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Tá? Sejam bem-vindos. Obrigado.
tudo de bom. A felicidade é nossa de ter conhecido. Como eu digo uma palavra, nós devemos agradecer muito a dedicação. Que você seja sempre feliz, né, cara? Na vida. Falta a senhora. Só falta você. Meu nome é Naí, eu sou mineira. Eu cheguei no Rio aos 30 anos, né? Com meu marido só, nós dois, com a malinha, cada um com a malinha. E aí fomos morar no sítio, lá na Reta. Fiquei lá 23 anos, trabalhando, né? E depois consegui construir a minha casinha aqui na pedra. Aí ficamos mais um pouco, aí depois viemos pra cá, meu marido trabalhou muitos anos comigo e ficamos aqui, então moramos aqui, não conhecia eles ainda, né? A gente conhece há mais de 20 anos. Mais de 20, mais de 20 anos, né? Que a gente se conhece. Eu acho que quando a gente se conheceu, eu não sei se ela já estava começando, né? Aqui as coisas, mas eu não conhecia nada disso. Mudando pra lá, né? Eu não conhecia nada disso. Eu conhecia a filha deles, ela tinha 15 anos. A Lívia tinha 15 anos. Então, a gente se conhecia, mas eu não conhecia nada disso. Eu nunca soube de grupo, nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar, de nada. Aí um dia a gente conversando, ela estava conversando, ela falava de mulher perfeita. O que é isso? O que é isso, mulher perfeita? Aí um dia, passou um tempo, ela me perguntou se eu queria participar. Aí eu comecei a vir, nem sei o ano mais, não sei se você lembra? Não, isso não foi. Foi ontem. Vamos pular isso aí. Foi ontem, tá lembrando? Quanto tempo que tem. E aí, gostei, então, graças a Deus, eu gosto muito. Passei uns 2 meses, aconteceu algumas coisas aí, e eu tive que ficar uns 2 meses sem vir, mas isso, nossa, mas meu Deus do céu. Um dia eu passei na casa dela e falei, gente, eu não aguento mais, porque acostumada, né? Passou vários eventos que eu não pude participar, e foi muito chato mesmo, mas comecei de novo e graças a Deus eu gosto muito, faz muita falta, eu gosto muito. Aí eu ajudo aqui a ela nos eventos, mas a gente tem os nossos dias que tem aula disso, aula de crochê, meu trabalho é crochê, aula de bordado, aula de qualquer pintar aí, a gente entra, entendeu? E eu estou nesse grupo há muitos anos e graças a Deus eu gosto muito deles, no caso, casar. Aí todo mundo fica, mas é incrível, né? Eu ainda falo de casa, que eu me dou muito com ela. Muito, não sei o que é isso. É uma coisa incrível, né? Porque eu vi muitas mulheres passar por aqui e tudo, mas eu me dou muito com ela. Não posso dizer que não, porque me dou muito. Fora do trabalho aqui, tudo, a gente se dá muito, graças a Deus. Meu marido, a gente se dá muito mesmo, graças a Deus. E é isso. É isso a minha vida aqui. Eu tenho a minha casa lá, cuido da minha casa, ajudo aqui, venho pra cá, eu dei 2 dias na semana que a gente tem curso. Ontem mesmo, né? Nós tivemos curso de crochê. E qualquer curso que tem, a gente tá junto. A gente não sabe, mas diz que sabe. Pode vir, pode vir. Né, mas a gente fala que sabe. A gente não sabe nem de nada, mas vem, vir que a gente... E aqui a gente se vira. Não é? Obrigada, dona Naí, muito obrigada. Eu gosto muito deles, são nossos amigos. Muito obrigada. Antes disso, né, de trabalhar, que fazer parte aqui do grupo, nós somos amigos. Isso aí. Somos amigos, se eu precisar deles, eles precisar da gente, a gente está sempre à disposição. Né? Graças a Deus. Tá? Eu agradeço muito, porque isso aí faz parte já da minha vida. E eu não consigo viver. Acho que eu falei para ela hoje, não sei até os 90, se nós chegar perto. Mesmo que eu não vou fazer nada. Alguém tem que ir lá me buscar. Eu venho andando. Se Deus quiser, espero que as minhas pernas estejam boas, né?
Porque o importante é ter saúde, né? Chegar lá com saúde. Saúde é saúde. tudo. É tudo. Sem ela... Passar dos 6. Né? Brincadeira Então, a brincadeira veio aqui também saborear você, Leila Vidal, e você é um papá para nós aqui, né? Obrigada, muito obrigada. Então, gente, eu agora acho que chegou a hora do nosso grande amigo Crispim.